quiser fazer. O que vocês acham? A gente vê um vídeo desse, bom, cada um tem a sua visão, o seu entendimento. Quando a gente fala de demônios, eu até coloquei aqui no quadro uma pergunta: realidade ou ficção? Demônios existem? A gente poderia pegar esse vídeo e ter ele como base para afirmar a existência de demônios ou não? O que a gente vê acontecer na vida de uma pessoa nessas condições? A gente tem igrejas, dependendo da denominação, que faz até trabalho. Estava falando aqui com o pastor Luiz ainda há pouco, que tem igrejas, não são todas, que têm trabalho de libertação, que tem esse entendimento, que tem essa visão. Tem denominações, por exemplo, a minha denominação, por exemplo, não tem um trabalho de libertação no sentido de um confrontamento com a questão demoníaca, né? Que tem gente endemoniada na igreja. Mas a denominação que eu era anteriormente tinha essa questão. A gente tinha ali um culto específico de libertação, e a gente fazia ali oração, e expulsava, e chamava aqueles nomes, e as pessoas, tinha pessoas que manifestavam. A questão é, o que se pensa quando a gente fala de demônios, até com base no vídeo que a gente viu? A gente vê um vídeo, impressiona. Mexe, rapaz, o que é isso aí? Que negócio é esse? Mas mesmo com um vídeo desse, por exemplo, que a gente está mostrando, olha que a gente ainda não abriu a Bíblia para falar. Vamos chegar lá. Mas é bom a gente ver algumas coisas que estão na internet. Isso está na internet, está lá no YouTube, você acha facilmente esse vídeo. Tem outros vídeos piores do que esse. Lá na África tem vídeos de feiticeiros levitando, né, voando no ar. Tem vídeos que mostram lá um negócio de uma coroa, tipo uma oca de índio, que fica girando no meio lá do pessoal sem ter nada dentro. E outras coisas mais que a gente vê acontecer. Isso são comprovações da existência de demônios? Sim ou não? O que vocês pensam? Eu acho que sim. Bom, quando a gente fala de demônios, a gente se faz essa pergunta: realidade e ficção? Porque para muitas pessoas, o que são demônios? Algumas ideias que a gente encontra sobre demônios, por exemplo, espíritos e demônios são apenas projeções das próprias emoções dos seres humanos. Para algumas pessoas é isso. Da mesma forma que o inferno. A gente chega para alguém e fala que o inferno existe. Mas para algumas pessoas, o inferno é onde? É aqui mesmo. Então vai da concepção que cada pessoa tem criado. Cabe a nós também, por outro lado, ter, primeiramente, a nossa própria convicção, como eu tenho a minha, e acredito que você também deve construir a sua, se é que você já não tem, sem se deixar questionar ou como é que posso falar? Se diminuir por causa do entendimento, da visão, do posicionamento que outra pessoa possa ter, né? Mas tem gente que pensa que demônios e espíritos são apenas projeções das próprias emoções dos seres humanos. Tem gente que acredita que demônios são criações culturais. E em muitas culturas, a própria Igreja Católica, ao longo da história, forçou muito a questão da existência desses seres, né? E tinha até certos grupos, não sei se me engano agora, a memória falha, mas a Inquisição, se não me engano, que houve uma perseguição, né? Foi isso mesmo? Comprou também que pensavam de doenças mentais que por aí fora desta praça, né? Demônios são criações projetivas. Então, essa era que pensava, exatamente. Tem gente que acha que essa questão do estar endemoniado seria uma histeria, surto emocional que a pessoa está tendo. Tem gente que pensa dessa forma. Tem outra colocação, que demônios são apenas superstições. Mas, e a sua experiência com essa questão? Vamos tomar cafezinho? Vamos. Não, para fazer, senão... Vamos tomar cafezinho? Vamos, porque o assunto é quente, a gente vai precisar tomar cafezinho. Então, gente, a gente tem diante de nós essa questão, né? Uma questão que faz a gente refletir. Como eu disse, eu tenho a minha posição pessoal. Vocês têm a de vocês, né? Mas cada um tem o seu pensamento sobre o assunto. A nossa apostila apresenta o seguinte, a gente vai fazendo alguns comentários aí, ok? No Novo Testamento, o vocábulo grego daimonion é limitado e específico em comparação com as noções que os antigos filósofos tinham dela. Página... Acharam? Página 34. Bem como a utilização desta palavra no grego clássico. Então, os antigos filósofos eles também tinham uma concepção em relação à palavra demônio, não é? Na verdade, cada um tem. Tem gente que fala que cada um de nós tem os seus próprios demônios, não é?
A irmã tem seus próprios demônios. Não tem não. Eu trouxe o mochila errado. Eu gosto de uma afirmação de Efésios, capítulo 2. Na correria, esqueceu? Trouxe outro. Não, eu trouxe... Evangelista. É que você gostou dessa aula aí, fala a verdade. Vamos lá. Em Efésios, capítulo 2, tá vendo, pastor Luiz? Ele trouxe a apostila que o senhor deu aula. Você puxa essa aqui, né? Efésios, capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus. Eu acho muito interessante essa declaração sobre essa questão. Diz assim, Efésios 2, versículo 1, ele vos deu vida quando estáveis mortos por vossos delitos e pecados, Efésios 2, 1, Efésios 2, 2 agora, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o Espírito, que agora opera, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, essa palavra, a gente pegando ela, entendendo ela facilmente, simplesmente, existe o quê? Um Espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, na vida daqueles que não estão na obediência do Evangelho. Se a pessoa não está vivendo em obediência ao Evangelho, a pessoa está sob a atuação do príncipe das potestades do ar, ou seja, dos demônios, né? Mas há quem não creia assim, há quem não acredite assim, que a gente sabe que há denominações que sequer falam de demônios. Aquele gadareno estava cheio de legião de demônios. Mas é a grande questão, né? A pessoa talvez não veja. Que é a grande questão que a gente vive hoje em dia. Talvez a pessoa pegar a Bíblia e não interpretar exatamente dessa forma. Eu não vejo também. Ou ter um entendimento diferenciado, né? Então, há essas colocações. Então, como a gente já disse, existem denominações que sequer falam de demônio. Falam do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, e tudo isso, com certeza, a gente tem que falar constantemente, e apagam como se, de fato, não acreditasse na existência da realidade dos demônios, ou como se eles fossem, de fato, simples projeções das emoções dos seres humanos, simples criações culturais, ou apenas criações projetivas, ou apenas meras superstições, que para algumas pessoas é assim. Bom, ao ser traduzida para o latim, daimon se tornou daemo, que deu origem ao português demônio. Lembrando que o português é uma língua de origem latina. Para a cultura grega, o mundo estava cheio de demônios, daimônio. O que seriam eles? Os espíritos dos mortos. Então havia, em certas culturas, essa identificação de quê? De demônios serem os espíritos dos mortos. Só que, no decorrer da aula que nós tivemos, quando houve batalha no céu, lá em Apocalipse 12, Satanás foi expulso dos céus. E juntamente com ele, a terça parte dos anjos. E a gente lê também que o diabo foi preparado para... Aliás, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, calma aí. Se existe diabo, ele não está sozinho. Se existe Lúcifer, se existe Satanás, ele não está sozinho. Existem seguidores, existem aqueles que estão a seu serviço, que nós cremos serem o quê? Demônios. Porém, eu estou falando dessa forma e pensando na seguinte possibilidade de existir, por exemplo, no nosso meio, vamos supor que todos nós aqui creamos da mesma forma. Mas se tivesse aqui agora um aluno que fosse de uma teologia reformada, ou de uma igreja de linha reformada, que não trata dessa questão, ele simplesmente não acreditaria, ou exporia a sua opinião dizendo que não existe demônio. E com base nós teríamos para dizer que existe? Mas aí para alguns não é suficiente. Não é suficiente. E como é que você convence uma pessoa de que algo que existe é narrado na palavra e a pessoa não acredita que seja realidade? Essa é a grande questão da vida. Então, na cultura grega, quem eram os demônios? Os espíritos daquelas pessoas que haviam morrido. A pessoa morreu, virou um demônio. Né? E quem nunca teve a fantasia de que se fizesse alguma coisa, de noite o espírito do morto que morreu viria o quê? E puxaria seu pé, voltaria para te atormentar. Quem nunca teve essa fantasia? Quando criança eu tinha. Você acendeu luz? Você acendeu vela debaixo do tanque? Não cheguei a esse ponto. Não chegou? Para afastar os mortos, os espíritos dos mortos. Você já acendeu vela no dia 2 de novembro? Não, graças a Deus não. E engraçado... Não. Existe uma... existe uma... Isso, faz isso. Faz. Não, na verdade tem uma igreja
tem uma igreja, não, chama-se igreja. Na verdade é uma seita também, que a gente não citou aqui, se eu não me engano, a gente não comentou sobre ela, que é a Seixo Noé, né? Os messiânicos. Eles têm como data importante no calendário comemorativo deles exatamente o dia 2 de novembro, que é exatamente o culto que eles celebram em São Paulo, se eu não me engano, eu esqueci o nome do lugar lá, mas um lugar lindo, um paraíso, eles fazem um culto, essa igreja messiânica tem por fundador um tal de Meixo Sama, e eles cultuam os espíritos dos antepassados, eles fazem isso. Só que imagina você chegar um adepto dessa denominação, dessa seita, e dizer que o que eles estão fazendo é culto aos. A gente vai falar sobre isso. Bom, vamos lá. Para a cultura grega, o mundo estava cheio de demônios, seres intermediários entre os deuses e os homens que poderiam ser aplacados ou controlados por magia, feitiços e encantamentos. Isso aqui é uma outra grande questão. Grande questão. Eu estava lendo um livro e nesse livro falava-se exatamente desse entendimento que as religiões animistas do passado tinham, que os espíritos, ou seja, que os demônios ou os espíritos mortos podiam ser controlados ou manipulados. O que a gente viu nesse vídeo é uma séria expressão disso. Isso é um culto que tem na Venezuela, que eles fazem a celebração a Maria Leonza, o espírito de Maria Leonza lá, e a coisa é feia. Tem vídeos piores que esse. Quando você vai assistir esses vídeos, quando você pesquisa no YouTube esses vídeos, eles perguntam se realmente você quer assistir esse vídeo. Por quê? Ele fala, esse vídeo contém um conteúdo sensível, não é para qualquer pessoa. Vai realmente querer assistir? O YouTube pergunta, para dar gravidade da situação. Isso está lá acontecendo. Então, as pessoas que estão ali nesse culto, elas acham que estão manipulando aqueles espíritos. Na verdade, ela está com outro espírito que vai enganar que está manipulando, não? Na verdade, tudo aquilo já é um engano. Não, é um engano, então. Mas daí as pessoas que creem que estão manipulando, elas também estão sendo manipuladas com o espírito que faz ela crer que está conseguindo manipular. Na verdade, o próprio culto que a pessoa está inserida ali, aquele ambiente ali, já é um ambiente de quê? De engano e de opressão. Né? E acontece aquilo ali. Irmãos, para mim, no meu entendimento, um vídeo desse, por exemplo, tem um outro que é pior do que esse, onde acontece uma despersonificação total. O camarada perde o semblante dele. Ele muda. Depois eu vou tentar achar esse vídeo e até jogar no grupo lá. Irmãos, muda a aparência da pessoa. Muda, mas totalmente. O semblante é outro. E eu, quando comecei até, isso por um interesse pessoal meu, a pesquisar mais o assunto, eu não me conformei com aquilo que se vê nas igrejas evangélicas. E tem muita coisa que se chama manifestação demoníaca em igreja evangélica, que mais parece emocionalismo, de fato. Não que, de fato, a pessoa esteja endemoniada ou manifestando algum espírito. Porque tem situações que você vê claramente, a pessoa está possessa. Tem uns que já estão fingindo. Exatamente. Então, essa questão é complicada. Tem um caso, por exemplo, na família. Na família, o quarto do meu filho. Da dele. A cunhada do meu menino veio passar um tempo na casa, só que ela mexe com o negócio de fecharia. Foi. E resumindo, a minha nora, ela levantou de manhã para fazer um negócio de papel, na cozinha, só que a outra tinha levantado primeiro, e estava lá arrumando o posto. As duas noras? Não, a nora e a irmã dela. Ah, tá. A irmã dela já estava na cozinha, ela pensou que ela não tinha acordado ainda, ela foi E lá. um dia antes ela tinha manifestado. Peraí, deixa eu chegar, o negócio é longo, vamos resumir aqui. Aí chegou lá, quando ela contou com o nome que ela vira, ela estava com 2 chifres. Mas é mesmo. Não, 2 chifres. Levantou com chifre. Chifrezinho assim, não é chifre, não. Chifre pequeno, Ele mas mexe era com todo pesado. chifre. Então quando ela viu, ela falou pra gente agora. Ela Ela viu aquela cena, saiu fora e uma outra coisa também que aconteceu, que tinha uma roupa lá encomendada, mandaram lá encomendada, e o pessoal resolveu vamos colocar fogo nisso. Essa moça estava lá. não, foi revelação de Deus. Foi, então era para pôr fogo no negócio. Aí levaram aquele negócio tudo pra rua, e quando colocaram, o pessoal tudo em volta, eu não estava lá não, quando o pessoal estava tudo em volta assim, colocaram fogo, o fogo estava perseguindo essa garota do chifre. Que trouxe a roupa. O fogo avançava só nela. E cheirava de chope. E a minha neta tinha vindo com depressão de Minas. A minha neta hoje é anos. E ela ficou 1 mês sem cumprimentar a gente, assim, sabe? Só Fechada. fechada. Quando o fogo subiu, ela falou assim, bota em bicho. Ela Em bicho.
Bicho, é que criança não sabe disso. Irmãos, são experiências, assim, creio que todos vocês aqui têm uma experiência nessa área, já viram alguma coisa. Só que o fato é que a gente está vivendo um tempo de muita incredulidade, irmãos. Muita incredulidade. As pessoas estão muito céticas. Então, tudo é emocionalismo, tudo é psicologia, tudo é psíquico. E não sei se... Eu não sei, vou falar, não sei, para não ser aqui, como é que fala? Pretencioso em relação à minha crença, tá? Então, eu digo não sei, mas eu tenho a minha ideia. Então, hoje está muito essa questão. Será que... Não, será que é? Porque estamos vendo o tempo do quê? Do relativismo. Tudo se relativiza. Ah, não, mas não é bem isso. Irmão, será que não? Essa aqui é a grande questão, né? Bom, eles viviam no ar. Ou seja, a gente estava falando da questão da manipulação, né? E quem se envolve com essa questão, acha que está manipulando os espíritos. E a gente olha para a nossa fé, a nossa crença, para a nossa comunhão com Deus, talvez tenha quem queira fazer mesmo com o Espírito Santo, até com os anjos. E a gente já viu até pastores que falam, Gabriel, faz isso, Miguel, pega ele. Né? A gente vê, com o Espírito Santo, a gente talvez queira fazer a mesma coisa, só que o Espírito Santo ele tem vontade própria. É ele quem nos guia, não somos nós quem guiamos o Espírito Santo. Mas muita gente Não, com certeza. entendeu? Porque tem. O que está acontecendo tem virado relativismo muita coisa hoje. Porque hoje, não é que a gente tem que ficar parado no mundo. A gente tem que se estudar tudo. Mas hoje, infelizmente, o evangelho virou gramo. Aí, tudo posta, não tem nada contra, também posto. Mas é assim, eu gosto desse jeito também. É o guerreiro que fala língua estranha assim, como se estivesse falando uma língua normal. Seu Espírito Santo tem vontade própria. Né? Exatamente. E aí você vê que tem hora que você vê e você sabe que é carnal. E a grande questão, se o Espírito Santo faz assim, agora imagina um demônio, que a gente sabe que o objetivo é matar, roubar e destruir. A questão das línguas estranhas, não, é o pensamento. Se é uma intimidade você com Deus, por que ele tem que ser exposto para todo mundo? Aí existe uma questão. Não, tá profecia, no caso. Mas aí eu tô dizendo assim, no que ela quis dizer também. Aí a pessoa vai falar e você vê que não... Assim, eu acho assim, dentro de uma igreja, nós gravávamos os cultos da igreja, agora nós até paramos. Porque tem momentos que o Espírito Santo, Jesus, ele não quer ser... Tem coisas que é para ser feito que vai ser exposto. Exatamente. Você está entendendo? Então, o Espírito Santo também não atua com muita exposição. Às vezes, hoje em dia, não acontece tanto milagre quando acontecia há 25 anos atrás. Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. Eu vi milagres. Hoje você não vê mais canto de língua, igualzinho eu via antigamente. Hoje não tem mais porque é muita exposição. Então, por isso que hoje virou relativismo, e você tem que provar. Que antigamente não tinha tanto isso. Porque o que as pessoas estão vendo, elas vão querer saber se aquilo é verdade. Né? Da mesma forma, até por exemplo, um vídeo desse. Tem gente que vê e, isso é... Eu acredito na questão dali. Eu acredito que todo mundo aqui acredita. Né? Bom, vamos lá, gente. Os demônios viviam no ar, né? Parte mais baixa e impura entre a terra e a lua, segundo a crença antiga, né? Dos gregos. A obra dos demônios poderia ser vista nas calamidades e desgraças que sobrevêm à vinda do homem. Deixa eu passar aqui, cadê a setinha? Seta aqui. Que é o único momento que a seta faz bem, né? A gente precisa dela. A obra dos demônios poderia ser vista nas calamidades e desgraças que sobrevêm por meio da qual levavam os homens à doença e à loucura. Tem gente que não vê também essa forma, né? Que não crê assim. Mas, irmãos, qual é a grande questão? Hoje aqui a gente está estudando. A gente precisa... qual o objetivo aqui? Não estamos falando para pessoas que não conhecem a Bíblia. Mesmo que estamos assistindo pelo YouTube, vamos supor que seja uma pessoa que está vendo pela primeira vez a gente. Essa pessoa está ouvindo a gente falar sobre esse assunto. Do que nós estamos falando? Do que eu estou falando? Quando a gente fala de demônios, do que estamos falando? Falamos na aula passada sobre Satanás. Do que falávamos? Quando falamos de demônios, do que estamos falando? Essa é a grande questão. Quando falamos do inferno, do que estamos falando? Quando falamos dos anjos, estamos falando de quê? Quando falamos de dízimo,
Quando falamos de igreja, o que estamos falando quando a gente fala de igreja? Quando a gente fala simplesmente para alguém. E hoje é o tempo do estudo, irmãos. Olha a quantidade de livros que tem aqui nessa pequena biblioteca. Quantos livros não são produzidos? É muito material. Quantos vídeos, reflexões, podcasts, é muito material. Muita coisa está sendo produzida. Porque é muita informação. Saber se multiplicaria, Daniel fala isso. Então, quando a gente fala uma coisa hoje, as pessoas querem saber de fato o que nós estamos falando. Então, qual o objetivo da gente falar sobre demônios aqui nessa aula? Estamos discutindo o quê? Que eles existem? Mas a gente precisa disso, talvez. Você não precisa que alguém te prove que o demônio existe, que você já tem alguma experiência que te comprovou isso. Mas será que a gente está fazendo o quê, então? Para que serve esse estudo nosso? Não é? A gente precisa ter o quê? Pastor Luiz orou. A gente precisa ter uma ferramenta que nos capacite a falar para alguém, olha, os demônios, eles estão aí. E eles estão fazendo assim, assim, assim. Tá, mas como é que é isso? Aí vai ser duas coisas necessárias. Porque, irmãos, em muitos casos, não vai ser suficiente apenas o conhecer dentro da palavra. Vai ser necessário algo mais. Hoje a gente está muito nessa questão da produção, da exposição, né? E a casta de demônios, por exemplo, que só saem com jejum e oração. E aí a gente vê alguns falando coisas, fazendo coisas. Será que nós estaríamos, por exemplo, prontos para, de fato, estarmos de frente com uma situação dessa que a gente contemplou nesse vídeo? Será que estaríamos, de fato, condizentes? Será que a gente, qual a postura que teríamos se nós fôssemos colocados numa situação como de estar diante de um bruxo lá na África do Sul? Na África. Um pastor pregando aqui, um pastor até conhecido, falou que foi na África e ele viveu uma experiência horrível de ver bruxos levitando na frente dele, ele sendo um pastor evangélico, ele ficou ali, sem ações. O que ele faz? Ele repreende demônio? É demônio? É o quê? Ou alguém já ouviu falar, isso me vem à mente agora, que talvez o dom mais crucial para nós hoje, como igreja, como cristãos, seja o dom de discernimento de... Eu não estou falando de dom de julgar cristãos, de julgar a vida de ninguém. Estamos falando de discernir, uma capacidade sobrenatural de você discernir de que espírito é aquela palavra, por exemplo. De que espírito sois, Paulo falava? Porque tem três espíritos que falam, tem três vozes que se ouvem. A do homem, a de Deus, ou do Espírito Santo, e a dos demônios, todas as de Satanás. Essas três vozes estão sendo ouvidas na Terra. Só que como é que a gente faz para perceber, para discernir? Como é que a gente faz para ter percepção de que voz está falando ali? Vivemos num tempo de heresia, gente. Vivemos num tempo de falsos obreiros, de falsos irmãos, de falsos cristãos. Vivemos num tempo de armadilhas dentro das igrejas, dentro das igrejas. A igreja hoje em dia se tornou um ambiente necessário, precisamos de igreja, eu preciso da igreja, a igreja não precisa de mim, mas eu preciso da igreja, nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos fazer parte da igreja, eu preciso fazer parte da igreja, a minha saúde espiritual depende de eu estar em comunhão com uma igreja, com o corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo nós temos por outro lado pessoas que estão totalmente alheias a isso e não querem saber disso. E a gente vai dizer para essas pessoas o que elas estão endemoniadas. Como é que a gente se posiciona? Como é que a gente vê essa questão? Vamos continuar aqui que tem mais história para a gente ir falando aqui. Na Bíblia, daimon é empregado somente pelos poderes malignos. Né? Quando a palavra daimon é utilizada é somente para poderes malignos. Não há crença nos espíritos dos mortos ou nos fantasmas. Muito menos de sacrifícios a estes, visto que as escrituras são categóricas em afirmar sacrifício, essa aqui é a palavra, ó, sacrifício oferecendo aos demônios, não a Deus que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, conforme cita Deuteronômio 32:17. E é interessante que ali diz, ó, não há crença nos espíritos dos mortos na Bíblia ou nos fantasmas. Eu não concordo com essa colocação, até porque quando os discípulos viram Jesus caminhando por cima das águas, eles perguntaram o quê? Eles afirmaram que era o quê? Um fantasma. E a palavra fantasma é fanto em grego. Então, quer dizer, eles acreditaram no fantasma. Havia alguma razão para que um judeu acreditasse em um fantasma, ou em espíritos desencarnados. Eles viram Jesus dessa forma. Paulo adverte aos cristãos, olha a advertência de Paulo, gente. Paulo adverte aos cristãos que não tenham as mesmas atitudes dos pagãos, pois as coisas que eles sacrificam é a demônios, que sacrificam não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios, né? 1 Coríntios 10:20, sendo que o paganismo em geral tem um demônio por trás dele. Apocalipse 9:20, assim, as religiões que não são pautadas no Evangelho,
nós não poderíamos afirmar que elas estão, de alguma forma, sendo manipuladas por demônios? As religiões que não são pautadas na verdade, que é Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós estaríamos errados se afirmássemos que essas religiões estão, de alguma maneira, tendo ali uma influência satânica nelas? A gente estaria errado se a gente afirmasse isso. Apocalipse 9, versículo de número 20, que diz aí, quem achou, lê em voz alta. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. A palavra de Deus diz o quê? Eles não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios. Então, qualquer culto que é prestado a quem quer que não seja a Cristo, que não seja a Deus, está sendo prestado a quem? Aos demônios. Está sendo prestado a... As pessoas têm consciência disso? Não. As pessoas têm esse entendimento? Não. Os demônios estão subordinados a Satanás, de quem nós falamos na aula passada, e estão sujeitos a ele. Eles possuem poder tanto para realizar o mal, como para causar doenças. A Bíblia relata o caso de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum endireitar-se. Era uma ação que demoníaca. Aquela mulher não se endireitava, a coluna dela não se levantava pela ação de um espírito de enfermidade que a escravizava há quantos anos? 18 anos. Quem afirma isso? A Bíblia. Mas hoje em dia, até a Bíblia estão relativizando, né? Jesus, ao vê-la assim, a libertou dessa possessão demoníaca. Os evangelhos são ricos em exemplos de pessoas endemoniadas, cuja personalidade foi inteiramente dominada por espíritos malignos que delas tomaram posse e que falavam através de suas vítimas. E o texto de Marcos 5, irmãos, ele é um texto riquíssimo, que fala ali do gadareno. A gente vai ter oportunidade para entrar nele ainda. Quer dizer, mostra ali, isso que eu chamo na minha apostila de batalha espiritual, tem esse trabalho, eu chamo de, como fala? Nível de demoniação, eu esqueci agora como eu coloquei lá. Mas para mim é o maior grau como ele fala, de possessão demoníaca que a gente vê na Bíblia. Uma despersonalização total, sendo que não necessariamente haja que tem que estar nessa condição. Para uma pessoa, a gente entender que, né, para alguém ela esteja endemoniada, ela não precisa estar como o gadareno estava. Essa mulher estava endemoniada, parecia que ela estava endemoniada, que andava encurvada há 18 anos, ela estava na sinagoga. E ela exercia uma fé, a fé judaica, mas ela exercia. Ela estava lá dentro da sinagoga todo sábado, como era o costume dos judeus. Mas mesmo assim, ouvindo a palavra ali, Jesus a chamou de filha de Abraão, e mesmo assim andava encurvada. E a palavra, quando ele vai explicar, não havia de soltar essa filha de Abraão, a qual Satanás, ele identifica a qual Satanás tinha preso. Satanás tinha preso. Então, não, mas era, sei lá, bom, né? Cada um tem o seu entendimento. Bom, a gente não está aqui para discordar do entendimento de ninguém, mas a Bíblia é explícita nessa questão. Os textos bíblicos deixam explícito conhecimento sobrenatural que os demônios tinham. Sabiam quem era Jesus, como também o destino que eles estavam preparados. Isso, em várias ocasiões, eles deixaram claro. Bom, a realidade dos demônios segundo a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada não deve, assim, se a gente quer ter uma fonte de regra para poder comprovar a realidade de qualquer fato que a gente afirma ser bíblico, ele tem que ser contido onde? A base dele tem que ser onde? Bíblia. Anjos, está aqui. Demônios, está aqui. Satanás, está aqui. O Espírito Santo, está aqui. Jesus, está aqui. A fonte tem que ser a Bíblia. A fonte tem que ser a palavra de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento advertem acerca da existência de demônios. E é interessante que no Antigo Testamento a gente não vê claramente casos, eu teria que fazer aqui um esforço agora, de pessoas que de fato ficaram manifestadas de demônios. A gente vê pessoas que ficaram sob a influência de Satanás. Por exemplo, deixando claro que, claramente, né? Porque, vamos dizer assim, na atitude, a gente observa que a pessoa está sob a ação de um espírito maligno, de um demônio. Só que na leitura, a Bíblia no Antigo Testamento não chamava ninguém de endemoniado, como chama no Novo Testamento. Mas nós vemos o próprio Davi, que foi influenciado por Satanás a numerar Israel.
O que trouxe juízo para Israel, onde 70 mil caíram. Ele estava influenciado por Davi, gente. Não estou falando de outra pessoa, falando de Davi. A gente fala de Saul, do rei Saul, no Antigo Testamento. Um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. E muitas das vezes atormentado por aquele espírito maligno, pegava a lança e já atacava e Davi querendo matar Davi, encravado ali na parede. Ele estava sob a ação de quê? De um espírito maligno. Porém, a Bíblia não o chama de endemoniado. E é interessante a colocação. Um espírito maligno da parte do Senhor, que tem gente, mas Deus tem espírito maligno? Não, permitido por Deus. Um espírito maligno que foi permitido, que Deus permitiu que atuasse na vida de quem? De Saul. Isso não tem questão. Você vai entender. Aí nós vemos pessoas como a pitonisa, que traz lá a revelação de que Saul, né? Que Saul foi buscar, que Samuel veio lá falar com ele. Ah, não era o próprio Samuel que estava ali? Aquela mulher estava vendo Samuel? Quem ela estava vendo? Se ela estava vendo Samuel, o próprio fato dela estar naquele transe, aquilo é obra de quem, gente? Do Espírito Santo? De Deus? Da imaginação do homem? Ou de ação demoníaca? Mesmo então que a Bíblia no Antigo Testamento não fala que ninguém estava endemoniado, literalmente, como fala no Novo Testamento, a gente vê claramente uma atuação de demônios no Antigo Testamento, tanto quanto nós vamos ver no Novo Testamento. Quando Moisés fala que o povo estava lá se prostrando diante de imagem de escultura, Moisés deixa claro, eles não estavam prestando sacrifício a outros, senão a quem? A demônios. É culto aos demônios. Bom, o Antigo e também o Novo Testamento advertem acerca da existência dos demônios. No Antigo Testamento, a referência aos demônios sob o nome Sahir, Levítico 17:7-2, Crônicas, Levítico 17:7, 2 Crônicas 11:15, ou Shed, né, no plural, onde a gente lê Deuteronômio 32:17 e Salmo 106:37. Estes termos hebraicos aparecem ligados à idolatria e a sacrifícios humanos, sempre condenados por Deus. Então, essas ações eram identificadas como obras feitas aos demônios ou por demônios. Então, não era o fato da pessoa... No Novo Testamento, a gente vê uma questão mais humanizada, né? Da doença, da gagueira, da mudez, da surdez, né? De um problema lunático, o gadareno. É uma questão mais da saúde. No Antigo Testamento já não era assim. Era mais essas práticas. As práticas, né? Então, se a gente pode... Como é que a gente caracterizaria o trabalho dos demônios no Antigo Testamento? Pelas práticas. No Novo Testamento, pelo resultado no ser humano. Então, no Antigo Testamento não se contemplava a questão no ser humano. Mas no Novo Testamento para cá, de Jesus para cá, a gente vê Jesus preocupado não só com as práticas, mas com o quê? Com a ação dos demônios no ser humano. Porque ele atua no ser humano. Sempre atuou, mas não era dada essa ênfase no Antigo Testamento. Estamos vendo uma época marcada pelo reavivamento mundial. Quem dera se a gente pudesse falar reavivamento mundial do Espírito Santo, né? Mas não é isso que está dizendo aqui, ó. Estamos vivendo uma época marcada pelo reavivamento mundial do ocultismo, em que as pessoas prezam mais a experiência do que a verdade. Muitas pessoas dizem crer em Jesus, entretanto não sabem o que ele disse sobre o mundo espiritual. Lembre-se que quando falamos de reavivamento mundial do ocultismo, não estamos falando somente, irmãos, de práticas ocultistas de pessoas que não são cristãs. Porque essa questão do ocultismo muitas das vezes se manifesta dentro de muitas igrejas. Porque, querendo ou não, se você vai numa igreja, que, assim, como já aconteceu, né? A gente vê vídeos e outras coisas mais, que causam confusão nas pessoas e dificuldade até para a gente explicar o que está acontecendo ali. Porque a pessoa vai num culto evangélico. Como existe essa questão. A gente não está aqui questionando se é de Deus ou se é do diabo. Até porque a gente não quer blasfemar com o Espírito Santo. Mas a grande questão é, você vai numa igreja, onde o que você vê lá se assemelha ao que você vê acontecer num terreiro de macumba, e que a pessoa que está ali vai pensar, gente? Se assemelha os movimentos, as reações. É um templo eclesiástico. Mais o que está acontecendo ali, mais parece um templo de macumba. Existe um pastor que inclusive ele se veste de branco da cabeça aos pés, coloca uma estola sacerdotal e ele veste um vestidão branco. Tem dia que ele está com vestido amarelo, tem dia que ele está com vestido roxo e fica lá rodando e rodando, todo mundo fica rodando e rodando e rodando. E aquela coisa, gente. E todo mundo ali entrando no mistério. Coisas de crente pentecostal que a gente gosta de falar. Mas será que aquilo ali, como é que fica aquela questão?
Então, para algumas pessoas, não estou dizendo que querem que é, mas para algumas pessoas torna-se difícil. E para alguns apenas se torna o quê? Uma coisa ocultista. Mais uma igreja evangélica ocultista, em que as pessoas estão prezando mais a experiência do que o que de fato ensina a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, né? Então a gente vê essas questões acontecendo aí nos nossos dias e é para a gente ficar preocupado. Jesus, que é a nossa maior referência, Jesus é a referência. Não é teólogo, não é professor de teologia, não é influencer digital, irmãos. Não é, o pastor mais conhecido do Brasil. Não é o pastor americano, boliviano, venezuelano, chinês. Não. A nossa referência tem que ser Jesus Cristo. A nossa fonte de conhecimento é Jesus. E Jesus, o Cristo, o Senhor, o Salvador, o meu, o seu Salvador, reconheceu a existência dos demônios, assim como eles também sabiam com quem estavam lidando. Foi Jesus quem reconheceu, não fui eu. Foi Jesus que lidou constantemente com essas situações, com essas questões, né? E ele foi acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul, aos quais contra-atacou, dizendo: se eu expulso, e veja que Jesus ele assume isso, porque ele fazia isso. Eu expulso. Se eu expulso. E veja que essa tarefa não foi dada só, não foi só Jesus fazer isso. A gente lê nos evangelhos que ele nos capacitou para fazer a mesma coisa. Ele que crê, né, esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, profetizarão em meu nome, e por aí vai. Então não foi só ele quem fez isso, não é? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que nos expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nós lemos nessa frase, Mateus 12, 27 e 28. Então, quem está falando? Jesus. Jesus é real? É real. Nós temos aqui também Espírito de Deus. O Espírito de Deus é real também. Nós temos aqui, nessa frase, nesse versículo, Mateus 12, 27 e 28, o reino de Deus é real também. E nós temos no mesmo versículo, se eu expulso demônios por Beelzebul. Se o Espírito Santo é real, se o reino de Deus é real, se o Espírito de Deus é real, se Jesus é real, e tudo que está aqui está sendo a boca de Jesus, então os demônios também são reais, né, de alguma forma. Bom, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, não é? Então Jesus nos capacitou para lidar com essa temática, para lidar com essa situação, para lidar com essa realidade chamada demônios. O que a gente sabe e pode afirmar sem sombra de dúvida é que Satanás estava lá no céu, se rebelou contra Deus. E ele foi expulso. E a terça parte dos anjos foi expulsa com ele. E a palavra de Deus diz: ai de vós, alegrai-vos aos céus. Apocalipse 12. Alegrai-vos aos céus e os que nele habitais. Quem está no céu, lá na glória, alegrai-vos. Mas ai dos que habitam na terra e nas ilhas e no mar. Porque o diabo desceu até vós, tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Então, Apocalipse 12, grifo meu. Está escrito lá. É só ler. Não é? Então, Paulo continua dando orientações e, claro, não só Jesus, que é para nós a fonte da verdade, o caminho, a verdade e a vida, como também seus apóstolos. Inclusive, quem? O apóstolo Paulo deu várias ênfases nessa questão. E no livro de Atos dos Apóstolos, também, na continuidade da obra da igreja, a gente vai ver várias orientações relacionadas ao mesmo assunto. Não é? O apóstolo Paulo recebeu por revelação de Deus o discernimento, que a gente já falou. Discernimento. Quantas oferendas aos ídolos. Quantas oferendas aos ídolos. E escreveu que as coisas que eles sacrificam é aos demônios que eles sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, vivendo nos nossos dias, olhando para os dias que nós estamos vivendo, a realidade na qual nós estamos inseridos. O que nós estamos vendo? No meio que nós estamos vivendo. Irmãos, existem duas mesas aí que estão postas. Eu me lembro, não sei, também você já deve ter tido essa experiência, não questionando aqui a religião, hoje é tudo dá processo hoje em dia, mas num determinado tempo atrás, eu e você éramos crianças. E numa determinada época do ano, existe uma determinada festa, um determinado feriado que prestigia determinados santos. Que são dois irmãos, inclusive, gêmeos. Não disse nada, isso que disse. Então o que acontece? O senhor falou, né?
Ó, foi ele que disse, tá? Do YouTube, foi ele que falou. Então vamos lá. Então existe essa peste. E não são poucos, assim, os relatos. O que acontece ali? Eu me lembro da minha esposa contando que ela uma vez foi numa festinha dessa, com as crianças, né? A porta se abre para receber as crianças, e as crianças vão lá. E chegou lá, estava lá acontecendo aquela festa. E um cospe na cara do outro, né? Tinha um lá que estava fingindo que era uma criancinha, né? Dentro dessa questão existe lá um espírito que se manifesta dessa forma. Quem crê, tem gente que não crê, mas está lá. E aquele cuspia, né? Bebia, cuspia tudo, e dava bolo na boca, enfiava aquele bolo babado na boca das crianças. E a minha esposa falou que olhou, hein? Irmãos, vai meter o pé. Mas nós, de alguma maneira, fomos como é que eu posso dizer? Culturalizados com essa coisa, como se fosse uma coisa normal. Não é? Será que é normal lidar com isso? Meu cunhado teve uma experiência assim quando ele era pequeno. Nossa, ele agora que ele está na igreja agora, é diácono. Tem 2, 3 anos já que está na igreja. Aí ele falou que foi numa festa dessa. Disse que quando chegou lá, né? Aí depois nunca mais entrou dentro do Santo Espírito. Ele era criança. Aí a gente chegou, estava tendo a festa desse santo aí, que a mulher pegou e falou para ele assim, né? Estava incorporado. Pegou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Pegou um monte de glacis, passou na cara dele, falou que falou, porta, mas você é uma boa fala. Nunca mais entrou. Irmãos, nós estamos, assim, inseridos numa cultura. Nós, de alguma maneira, historicamente falando, a nossa cultura sofre a influência da cultura africana. Estamos aí. Somos influenciados. A história do Brasil, o culto brasileiro, né, seja ele até evangélico, ele sofre a influência, querendo ou não, mística do animismo africano. Querendo ou não. E sofre isso. Então, fica difícil, no decorrer da vida, a gente separar uma coisa da outra, o que é e o que não é. É mesa dos demônios ou é cálice do Senhor? E tem gente que entra numa confusão. O que é e o que não é. E até para definir, a pessoa muitas vezes encontra uma dificuldade. E às vezes até para defender simplesmente aquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto, sobre a questão. A pessoa entra em crise. Porque hoje em dia, falar de demônios, para muita gente, é falar de quê? Como a gente já falou desde o início, é uma criação cultural, é uma criação positiva, é uma superstição, é uma apenas projeção da própria emoção do ser humano, e por aí vai. É uma histeria e outras coisas mais. Mas nós precisamos hoje, em detalhe, hoje existe até um certo controle, por assim dizer. A gente não tem mais aquela liberdade que tínhamos, né, num determinado tempo. Ouvi falar isso, não sei se é fato, mas que antigamente a gente via aquelas igrejas, né, muitas igrejas famosas, e naquelas sessões de exorcismo que tinha lá, falava tudo com o nome de espírito. Eu fiz parte de uma denominação assim, a gente falava, e era até dado uma lista com aquele nome, aquele monte de entidade que você tinha que... E acontecia. As pessoas manifestavam ali. E como é que você faz? Aí alguém falava assim, mas não adianta nada, expulsa aqui, daqui a pouco a pessoa vai ali, volta tudo de novo. E isso é uma outra questão que você também tem que abordar. Mas o fato é, irmãos, os demônios existem, são uma realidade. Como Jesus tratou essa questão? Vamos voltar daqui a pouquinho, vamos tomar um café? Tá, antes do café. Lembrando que hoje, e não é porque seja hoje, Brasil, por ser um país laico, ela está sujeita, né, à prática de toda e qualquer religião. Exatamente. Falar de alguma religião é crime. Tá? E há muitos anos, não é agora, há muitos anos, eu conheço desde os anos 80, igrejas totalmente, né, adoradoras de Satanás. Não tem, né? Tá, tem. Eu estou falando desde os anos 80 que eu conheço. Então, falar, né, fazer essa prática é crime. Não, é lei. Só que antigamente essa lei não era
como se chama, não estava sendo executada. Hoje, isso está sendo realmente reavivado. Não é porque seja hoje, isso está na lei há muitos anos. Há muitos anos. Hoje está sendo muito mais. E não é só uma questão de perseguição, é uma questão de lei que tem ali. Tem que respeitar. Exatamente. Então, tenham muito cuidado com isso. Não estou falando que vocês, em seus cultos, em suas reuniões, não façam isso ou aquilo. Só estou falando que é falar de qualquer outra crença, qualquer outra religião, não está sujeito a questão de processo. Só que geralmente as outras pessoas é que entram em processo. Por exemplo, quem entraria em processo diante daquelas festas que ultrajam a imagem de Jesus? Quem entra com um processo? Todo mundo fala. Mas tem alguém, a Igreja Católica é uma instituição grande, a Igreja Católica entra com um processo contra aquela instituição que utilizou? Não. A Igreja Evangélica, alguma Igreja Evangélica entra com um processo, não se manifesta, mas não entra com um processo. No entanto, do outro lado, entra com um processo, seja uma pessoa, seja duas pessoas, seja um grupinho, independentemente, e isso nós temos que ter em conta e considerar. Só falando um pouquinho da questão de lei, tá bom? Maravilha. Vamos parar então, gente, para dar aqui, tomar um café. A gente volta já, para a gente poder concluir essa Vamos nossa colocar matéria de bem hoje. rápido. Já voltamos. O pastor Rafael trouxe um rosquinho. Sempre trago rosquinho para a galera. Vamos tomar um café. Já voltamos com todos vocês. Não sai daí. Esse é o pastor Rafael. Eita, pai. O pastor André está assistindo online hoje. Cadê o negócio aqui, gente? Estamos de volta aqui com a nossa aula sobre demônios hoje, aqui no Cetremen. Estamos ao vivo aí pelo YouTube também. E agora nós vamos falar, irmãos, sobre a natureza dos demônios. Lembrando que quando nós falamos de demônios, a gente está falando de quem? De anjos caídos, daqueles que se rebelaram contra Deus, não é? E foram expulsos do céu juntamente com o Satanás, juntamente com o diabo. As Escrituras deixam evidente que os demônios possuem características e ações pessoais próprias, o que demonstra que possuem personalidade e também inteligência. Jesus ele cita uma palavra bem interessante a gente relembrar, que ele disse assim, a casa dividida contra si mesmo não subsiste. E quando Jesus falou isso, ele estava falando, se Satanás expulsa a Satanás, não estaria seu reino dividido? O reino das trevas não se divide dentro dessa questão. O reino das trevas não se divide. Não existe isso. Há vamos dizer ali, um respeito entre eles, há algum tipo de consideração de um pelo outro. Podemos ver dessa forma, né? Mas eles possuem características das suas pessoas próprias que demonstra que possuem personalidade. Irmãos, o Espírito Santo tem a personalidade própria. O Espírito Santo sente ciúme. O Espírito Santo sente, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo faz isso. Jesus fala. Os anjos falam. Falam. Quando Deus quer que eles falam, eles falam. Por que a gente vai pensar diferente de quem? Dos demônios. Como se eles não fossem capazes de fazer nada disso. Então muita gente vê demônios como se eles não tivessem uma personalidade. Ou se não existissem de fato como seres não pessoais no sentido carnal, mas são pessoas. São seres que têm vontades próprias, né, vamos dizer assim. E a Bíblia, e detalhe, também inteligência, né? A Bíblia está taxativa ao expor a realidade do mundo espiritual. Irmãos, lembrando que estamos falando de filosofia grega? Não. Estamos falando de algum outro livro, o Alcorão? Não. A nossa apostila, o livro de regra, fé e prática é
a Bíblia. A fonte de conhecimento para o estudo desse assunto, como já falei, é o quê? É a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é taxativa ao expor a realidade do mundo espiritual e de seus habitantes, bem como fazer conhecer as características inerentes dessas criaturas. Eu diria, né, que o inimigo vencido é um inimigo conhecido. Mas se você não conhece, como é que você vence? Eu creio assim. Isso é pessoal meu. No que diz respeito à sua natureza, eles são perversos, imundos e desmoralizados. São exemplos dessas características. Aí Jesus cita, né? Citação bíblica. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro, 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que gritaram: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A gente colocou que eles são perversos, eles são imundos e desmoralizados ou desprovidos de moral. Não há comprometimento nenhum, né, de demônios com o quê? Com a santidade. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente afirma, mas o fato é que hoje a gente tem mídia. A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à informação. E coisas que outrora ficavam escondidas, hoje são expostas. Estão aí para todo mundo ver. Nós, por exemplo, temos conhecimento lá de um determinado ensaio, né, de uma determinada escola de samba, onde aconteceram situações. Até na minha terra natal, Duque de Caxias. Aconteceram. E detalhe que essa escola de samba dessa cidade no ano passado foi campeã. E foi campeã com uma música que exaltava uma determinada entidade. Exaltava, celebrava e ganhou o carnaval. E tem vários vídeos e relatos da comissão de frente dessa escola, era mesmo o pessoal lá, né, e tal, daquela forma, daquele jeito. É cultural. Aí alguém questionou por que todo carnaval tem que ter alguma coisa no aspecto religioso. Eles não fazem simplesmente o negócio deles lá. Por que tem que meter Bíblia? Por que tem que meter diabo? Por que tem que meter... Aí o pessoal questiona, por que tem que entrar nesse assunto? Uma pessoa que nem foi, eu li essa opinião, eu achei interessante, uma pessoa que não é, eu não sou evangélico, não sou católico, não sou nada. Mas por que você não faz um carnaval cultural? Isso está sendo notícia de uns anos para cá, tá? Um bom número. Antes não era assim, não. Entendeu? Agora, de uns 3, 4 anos para cá, tá assim. Eu me lembro, com licença da palavra, eu me lembro de um carnaval que teve uma canção que eu me lembro até hoje, que foi uma pesquisa, um hino, uma música, não sei como é que chama, samba enredo, né? Que falava dos negros, da história dos negros, Zumbi dos Palmares, até Benedita da Silva era citada, e outros negros que fizeram história, que de alguma forma alcançaram destaque na história da mulher. Pô, isso é bacana. Cultural. Falava do descobrimento, mas não, de um tempo para cá, eu vejo nisso, pessoalmente, um sinal de quê? De que algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriaria. Há uma multiplicação da iniquidade, do erro, do engano. Creio eu, pessoalmente, que a questão de caminhada para uma conclusão da história da humanidade, esse é o caminho de fato, não tem outro caminho. Então Jesus lidava com isso, e quando ele escolhe seus 12, ele chamou os 12 para quê? Deu-lhes autoridade para quê? Sobre espíritos imundos. E a palavra não fala de espíritos imundos, a Bíblia não relaciona, como a gente falou no capítulo anterior, Jesus ele não fala de espíritos como o quê? Espíritos de mortos, como os gregos viam. Ele fala de espíritos imundos, né? Como seres que atuavam na vida das pessoas de forma perversa, imunda, e a fim de desmoralizar o ser humano. Porque onde tem perversão, no sentido espiritual da coisa, imundícia e desmoralização, tem também quem ali? Demônios, né? Cremos assim. Tendo chamado então os seus 12, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E cremos que espiritualmente essa autoridade foi concedida também a quem? A igreja. Só que hoje a gente vive uma situação tão delicada na igreja que as pessoas, que os cristãos de hoje em dia, e eu me preocupo com isso sim, parecem que estão meio que
alienados quando o assunto é essa questão de demônios. Não tem mais um posicionamento. E eu me preocupo. Porque, calma aí, Jesus deu autoridade. Ele deu autoridade. Ele deu um poder. Quando os discípulos voltam, quando depois de receber esse poder, eles voltam celebrando, nós expulsamos demônios e tal, curamos enfermidades. Aí Jesus até exortou eles, alegrai-vos antes pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Porque mais importante que isso é o nome que está escrito no livro da vida. Porém, não quer dizer que isso também tem que ser feito. Ele deu autoridade. Mas hoje o que a gente vê é crente que passa, por exemplo, numa esquina e vê lá numa encruzilhada um trabalho de um determinado... E a pessoa até passa para o outro lado da rua, porque fica com medo do que possa... Isso eu falar agora, isso que eu ia falar agora, pastor. Muito cristão que tem medo. Inclusive até em ter uma manifestação, vamos supor, na igreja, que você olha assim, tem uns que está com os olhos bugalhados, assim, parece que falta correr. Quando vê alguma situação ou porque já está numa situação? Não, quando vê. Vamos ver. Assusta. A gente, hoje existe essa regra, a gente falou aqui em off aqui, da questão do constrangimento, que tudo hoje é gravado e depois a pessoa vai ver o vídeo dela naquela situação, é realmente constrangedor. Ninguém quer se ver num estado, né, seja lá de despersonalização, ninguém quer ser exposto dessa forma. Ninguém quer ser. Hoje a imagem conta muito. Por isso que tudo é direito de imagem, você tem que autorizar a criança quando vai para a escola, você tem que autorizar o uso da imagem da criança. Inclusive minha filha saiu no Instagram da Prefeitura de Volta Redonda, tomando um susto, a minha filha está lá. A cara dela lá no Instagram da Prefeitura de Volta Redonda. Olha que a menina está fazendo isso. Mas a gente assinou autorizando o uso da imagem. Não tem problema. Às vezes quer tirar uma foto na escola, ali, por alguma razão. Por que meu filho não vai sair na foto? Não, pode, não tem nem problema. Mas hoje em dia, dentro da questão da igreja, esses assuntos causam constrangimento. Já aconteceu. A gente fala, por exemplo, de uma denominação que não tem essa crença em demônios dessa forma. Literalmente. Ou, porque tudo tem questão alegórica, literal, tem gente que é mais alegórico, simbólico, tem outro que é mais literal, né? Ali na linha não está escrito assim, assim. Então, mesmo assim, vamos lá, vamos supor que estejamos numa igreja que a questão é mais alegórica. Não é bem assim. Não, calma aí, Jesus, calma aí. Não é bem assim, não. Isso não é literal, isso é simbólico. Mas acontece lá uma situação. É que você está falando. A pessoa se assusta. Acontece na sua igreja. Aí você chama duas pessoas para poder agir, para atuar. Algo está acontecendo. E é interessante, assim, vamos lá. A gente fala questões psíquicas, emocionais, psicológicas, tudo. Tem um problema. Se alguém tem uma manifestação do tipo dessas, que a gente considera ser demoníaco, mesmo que de fato não seja, tem um problema. Vamos supor que não, demônio, mas a pessoa está fazendo aquilo, tem algo ali, precisa ser tratado. Se não espiritualmente, procure uma intervenção psicológica, procure uma intervenção psicanalítica, procure uma intervenção, porque tem um problema naquela pessoa. Porque não é possível que naturalmente um ser humano vá ter um tipo de procedimento desse sem ter problema nenhum. Ou porque a pessoa quer aparecer. Se está fazendo para aparecer, tem um problema. Porque ninguém vai querer passar por esse ridículo de, por exemplo, viver o que aquela jovem ali estava vivendo. Mas só para por quê? Para postar um vídeo? Ou só para poder chamar a atenção das pessoas? Pode ser que sim, mas isso também é um problema. Então essa é a grande questão. Não é? E se você tem na igreja, eu estou falando aqui dentro de um contexto eclesiástico, se temos na igreja, falando da capacitação de um obreiro para lidar com a situação onde isso é real. E você tem uma igreja onde o povo sente medo, você é covarda. Para quem acredita, por exemplo, porque da mesma forma que a pessoa se assusta quando vê uma pessoa manifestada de demônio, se assusta quando vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo, da forma pentecostal de crer. Quando a gente ia na reunião de obreiro lá em Pinheiral, na Escola da Fé, o pastor lá que ele é comido, porque ele tinha medo de demônio, porque não encarava demônio não. Aí os outros pastores foram falando assim, mas peraí, pastor, e se você manifestar lá um demônio, se não tiver obreiro lá, causa o problema, só está o senhor lá, o que o senhor faz? Postar? Eu tenho que ter meu método de expulsar demônio. Ele arranca o paletó lá de cima do público mesmo e joga no demônio. Caralho!
demônio não fala, tá baixo. E o demônio vai embora. Quero um novo. É, a fé dele. Quero um novo Jesus. Né? O pastor que tinha na casa do meu demônio. Aconteceu isso lá em casa. Um dia eu tava dormindo um dia. Mas só que eu não tava, não tinha voltado pro caminho. Mas só que a minha esposa não me chamou. Se ela me chamasse, eu tinha um pé aqui. A palavra fala, tudo que pediu meu nome crendo, né? Eu falei. Eu falei, cara, você não me chamou, eu ia lá no nome de Jesus expulsava. Falei isso com ela. Aí, o que aconteceu? Foi um rapaz, um moço lá, que fala que é pastor, que é isso, que é aquilo, foi lá. E meu sogro estava lá, na casa da minha sogra. Meu sogro teve um problema, ele tinha um problema espiritual. Aí o que acontece? O cara chegou lá, não sei o que foi lá, e o bicho lá que, não sei também o que né, que ele tá acontecendo na vida dele, particular, espiritual, que quando meu sogro viu ele, o bicho não pensou. E voou em cima dele. E aí ele queria correr. E meu sogro agarrava no pescoço dele. Aí quando ele conseguiu escapar, ele saiu correndo. E o meu sogro ficou lá, endemoniado. Aí o que aconteceu? Minha sogra, ela é católica. Minha sogra, a irmã dela lá do Ceará, que estava aí, veio passar as férias aí, elas que joelharam lá, começaram a rezar, o meu sogro ficou torcendo lá, rezando, aí o bicho foi embora. Aí minha esposa falou, aí eu falei, por que você não me chamou então? É porque não tem medo, nunca tive medo, né? Em nome de Jesus, ela expulsava, né? Aí tá, beleza, pastor. Aí nós fomos lá na casa dele, foi eu, meu pastor, eu não trabalho lá, mas acabou que depois ele voltou, pegou, agora ele parou de beber. Mas foi assim, teve um dia também lá em casa, ele estava lá em casa. Mas só que eu já peguei ele no carro, já senti. Eu vim em espírito de oração. O tempo todo espírito de oração, e ele falando, e eu clamando e tal. Aí minha esposa ficou com medo, falou assim, você falando esse negócio? Eu falava assim, mas as palavras que eu falava, repreendendo, mas não falando assim, né? Eu falava baixinho, repreendendo. Aí tava assustado, aí tava chegando em casa. Chegando em casa e sentamos para jantar. Ele sentou assim, no espírito de oração, todo o tempo, espírito de oração. Ele não conseguiu olhar para mim. Eu sentei aqui na minha frente e fazia assim, ó. No espírito de oração, todo o tempo. Ficou um tempão. Aí deu lance de vômito nele. Aí ele foi lá fora na varanda, vomitou lá, se aconteceu, e voltou. Aí já voltou normal. Sim. Mas ali eu estava orando, porque se manifestasse, eu já estava. O negócio é a natureza, né? Qual a natureza desses seres? Vamos lá? Sua força. São muito mais fortes do que o homem, né? Violentos, porém de pouco vigor em face de Jesus. Claro, né? Jesus, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, o seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugar. Nesse entendimento, a gente entende o quê? Que uma pessoa nessas condições, despersonalizada, sem o controle do seu próprio ser, nas mãos de espíritos malignos, conforme a Bíblia diz que estava, quem poderia fazer alguma coisa por essa pessoa? Humanamente falando. Quem poderia fazer algo, né? Bom, sabedoria. Esses seres, essas entidades, esses demônios, conforme estamos estudando, eles possuem sabedoria. São possuidores de uma sabedoria sobrenatural e, porém, não são oniscientes. Os textos bíblicos comprovam o conhecimento deles sobre Cristo como sua condenação eterna. E tem aquela expressão, né? Onde eles vão até Jesus, dentro desse mesmo texto de Mateus 8, 28, 29, e eles falam que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E detalhe, veja só, tendo ele chegado à outra margem da terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles despertaram um medo nas pessoas. Um medo. Eu já, assim, eu fui chamado, eu não vou negar, também já vivi situação, eu não senti muito medo de encarar. Porque era uma situação horrível. Tinha uma moça que ela tinha problemas, na verdade não era nem ela, o irmão dela. Ela tinha problemas psicológicos gravíssimos. Só que o irmão também
Tinha, só que parece que misturava-se ali, na época ali não tinha esse discernimento, mas parece que era uma questão espiritual. O cara fazia fezes no chão e fazia uma coisa, ficava um horror. E virava um bicho dentro de um quarto, isolado. E aí que quem fosse lá, e a dona foi me chamar. Ai, pai, não me contaram, irmãos. Pastor, já, mas não vou negar, não. Rapaz, o que eu vou fazer, Jesus? Mas, por quê, irmãos? A gente, é aquela questão, para Jesus sabia muito bem quem ele era. A gente vai falar sobre isso, uma questão também. Você saber quem você é em Cristo, tratando-se dessa questão de demônios como realidade, como fato de possuir corpo de pessoas e tal. O cristão, ele tem que ter uma determinação, ele tem que saber como ele está lidando. Os demônios são fortes? São fortes, sim, mas eles têm força. Jesus tem poder. Eles têm sabedoria, eles têm conhecimento. Só que eu não sou daqueles que vai afirmar que ele sabe tudo da sua vida. E sai contando um para o outro. Tem gente que... A gente às vezes chega a ver algumas questões que a gente tem que refletir, irmãos. E não é condenar a prática de ninguém, mas refletir. A gente sugere que, poxa, não, porque você tem que ter cuidado com aquilo que você fala, porque o diabo tira proveito das suas palavras. Sim e não. O diabo conhece o que você está pensando. Então, calma aí, o diabo conhece o que eu estou pensando? Não, ele não tem essa capacidade para saber o que estou pensando. Ele lança certos no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa cabeça. Pode lançar, porque a palavra de Deus diz que isso acontece. Dados inflamados do maligno. Isso é fato, acontece. Porém, a gente tem que ter também um cuidado para a gente não exaltar demais, né? Porque aí você se vê como diante de quem? E você não é nada. E não é assim que a gente tem que se posicionar. Então, particularmente, a gente tem que ensinar o que para as pessoas? Então, existem demônios, mas existe uma arma poderosa que demônio não resiste, que é o nome santo, poderoso de Jesus. Porém, acresce no nosso que tem castas de demônios. Isso aqui é um assunto para uma outra aula mais. A gente pode citar aqui, há castas de demônios que só saem com jejum de oração. Alguém esses dias postou um vídeo de um pastor falando, o cara falou que no nome de Jesus o demônio não saiu, mas o demônio não sai, já aconteceu. Tem gente que chegou lá cheia de autoridade, em nome de Jesus saiu, o demônio não saiu. Aquela situação não mudou. Aquela pessoa não melhorou. Os discípulos de Jesus viram isso. Porque não podemos nós expulsá-lo? Porque nós não podemos fazer nenhuma uma intervenção bem sucedida? Irmãos, a gente talvez não viva uma vida tão santificada quanto deveria. Talvez não haja uma consagração. Mas a gente quer fazer. Agora, eu acredito que Jesus ele tem um propósito dele. Ele nos deu poder, nos deu autoridade. A gente, diante de uma situação dessa, primeira coisa, a gente não pode sentir medo. E aí acho que vem muito a questão da fé da pessoa. Porque isso é uma questão de fé. Se você acredita que existem demônios, você tem que acreditar também que você tem poder para expulsá-los. Se você acredita que existem demônios, você tem que ter fé para crer que eles podem sair em nome de Jesus, porque senão não adianta. Como é que você vai acreditar que existe uma coisa que você não consegue lidar com ela? Essa que é a grande questão. E por outro lado, voltamos à questão de que existem pessoas hoje na igreja que infelizmente são apáticas quanto a essa questão por simplesmente não ouvirem falar mais. Porque a irmã falou que naquela época a irmã ouvia muita coisa e tal, hoje não vê mais. A razão disso também é porque hoje muita coisa não se fala mais. Hoje a pregação é motivacional. Hoje a pregação é levantar quem está caído, é animar, é motivar e tal. De querer assustar o pessoal, né? Aí o pessoal não fala. Como é que o povo acredita em demônio se não falar em demônio? Se não for falar. Como é que vai ouvir falar, vai querer em cura se não falar de cura? Como é que vai acreditar em espírito de enfermidade? Irmão, não precisa falar de nome de entidade nenhuma, da forma que nós conhecemos, oriundos aí da Umbanda, do Candomblé ou de outras religiões africanas. Mas, simplesmente, espírito maligno, se tem alguém aqui, eu acredito nisso, eu pessoalmente acredito. Agora, faz quem quer. Pratica isso quem quer. Acho que nós, como ministro do Evangelho, nós temos que passar para as pessoas o Evangelho completo. Eu estou numa aula de teologia. Como um professor de teologia, como ministro do Evangelho, eu tenho que passar o Evangelho completo. O Evangelho completo inclui libertação de vidas. E a minha aula aqui, resumindo, ensine as pessoas. Que está com a gente lá de pensão da igreja nacional. Eu lembro que ele foi lá em casa uma vez, a gente veio muito aí. Eu acredito na cura, porque meu marido foi para
fez. Amém. Né? Então, ele não acredita, ele acha que é uma brincadeira que esse pessoal comprado. Olha só a mente dele. Ele está passando por uma situação séria agora, fez um procedimento, operou, mas ele está lidando como se não estivesse acontecendo nada. Mas o negócio está acontecendo, mas ele não acredita, não é por ele não acredita no Espírito Santo, entendeu? São igrejas que não pregam isso. Eu tenho uma cliente minha, eu atendo lá na casa dela, faço meu serviço lá para ela, e ela tem uma irmã. Que tem um problema de, eu não sei se é autismo, é um monte de enfermidade. Sei que ela fica lá num estado de como é que fala? Ela anda, mas e ela cuida, dá toda atenção. E um dia desses, eu estava trabalhando lá pintor, e eu estava lá pintando a casa, e ela me pediu para fazer uma oração, porque a menina tinha machucado a coluna, ela estava sentindo dor de coluna, não sei o que, caiu. E eu fui fazer a oração por essa jovem especial. Ela não fala, ela entende algumas coisas, assim, vive num outro mundo. E eu fui orar. Eu não sabia, orei normal, repreendi o que tinha que repreender. A minha oração incomodou de tal maneira que ela começou a ter reações anormais. E aí depois a moça veio conversar comigo e falou, olha, toda vez que, desde quando ela é criança, quando vem um crente, essa senhora é católica, quando vem um crente e ora, ela age dessa forma. Basta começar a orar. E quanto mais intensa é a oração, mais ela começa a... Eu falei, e aí, dona? E a senhora? Ela é católica. E aí? Eu acredito. Tem algo mais aí. Eu vou lá na sua igreja. Vamos ter essa fé. A gente vê isso. Ele tem um CD, o pastor, né? Ele cantou, né? É mesmo? Você cantou, você foi bonita na casa. Ele tem um CD. Ele trabalhava no Vila Rica, ele vendeu para uma pessoa lá. E essa pessoa tinha um sobrinho que é, você lembra? Que é autista. E ela não falava. E teve um dia que eu até tinha que levar o almoço para ele, eles chegaram de carro, vocês vão pra você ver no carro. Ela cantando o hino dele. No playback. Autista. Ela não falava. Gente, no mundo. Aí apareceu lá, de repente, lá, tô querendo que você vai na rua lá. Era a menina que estava com ela e a mãe. Assim, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. O professor Luiz, ele tem esse zelo, ele é um psicanalista, vocês sabem disso. E eu não vou negar. A gente tem que ter uma sensibilidade, não para negar que demônios existem. Não vou dizer, jamais eu faria isso. Eu creio, como eu creio. E tenho 1 milhão de razões para crer. Não só pela palavra, pelas experiências também. Mas hoje, o que acontece? Tem gente que demoniza tudo. Tudo é demônio. E isso é um problema. Isso é um problema. Nem tudo que está acontecendo na vida de um cristão, na vida de um ser humano, é obra de um demônio. De uma atuação maligna. Então, não, a pessoa está assim, é demônio. Um exemplo, é autista, é demônio. A pessoa tem um vício, é demônio. Uma vez eu estava começando a estudar, isso foi muito tempo atrás, não foi agora, eu estava estudando psicanálise, um outro curso que eu fiz. E eu peguei ali uma apostila, fiquei meio meditando sobre a questão do vício, do álcool, das drogas. E ali uma apostila falando, né, como é que acontece e tal. E aí eu falei, pô, que interessante. Eu perguntei para os pastores da denominação que eu era, né? Como já falei aqui, eu era pastor em tempo integral nessa denominação e a gente estava no almoço. Pô, cara, o que você acha disso? Você acha que é suficiente uma pessoa chega na igreja dizendo que tem um vício em drogas? É só orar? Ou pode fazer algum outro tipo de intervenção? Aí, não, negócio na igreja, eu boto a mão e expulso em nome de Jesus. Aí o outro falou, não, cara. Porque às vezes pode ser que você intervenha em nome de Jesus e a pessoa continue na mesma prática. Então, há a necessidade de uma intervenção psicológica, psicanalítica. Psíquica, tem que ajudar essa pessoa, narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, alguma outra coisa. Não só o hospital, às vezes, o nosso pecado como igreja, às vezes, não é pecado, essa palavra é muito grave, mas a nossa falha, nosso erro, é não ter, talvez na sala de aula a gente possa falar isso com mais liberdade. A gente tem que ampliar um pouquinho a nossa mente. Você tem pessoas na sua igreja, você vai demonizar tudo? Hoje, você vai demonizar tudo? Muita coisa a gente sabe que é obra do diabo. Satanás tem para matar, roubar, destruir. Mas, às vezes, tem pessoas ali que estão precisando de uma outra intervenção.
não só de uma simples expulsão de demônios. E essa é, às vezes, talvez seja a maior falha nossa, porque a gente demoniza tudo e não procura ver as outras razões pelas quais a pessoa possa estar passando por aquela situação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. A Bíblia, os evangelhos, isso eu concordo, acredito nisso, você pode discordar, não tinha naquele tempo, por exemplo, o jovem lunático. A gente sabe que era uma questão espiritual. A gente sabe disso. Mas quantas outras pessoas não sofriam de males parecidos e que não era uma questão espiritual? Era uma questão psicológica, psíquica, mas que era visto como algo espiritual. Na época de Freud, por exemplo, muita coisa era vista como espiritual, mas não era espiritual. A histeria era uma coisa real. As mulheres eram reprimidas, principalmente por causa de questões sexuais. Então as mulheres viviam ali. E como é que se via as mulheres? Como é que as pessoas falavam que elas eram o quê? Endemoniadas? E na verdade não eram endemoniadas. Era uma questão de uma intervenção. Teve um momento da história da humanidade que a mulher foi muito oprimida. A mulher não tinha voz, a mulher não falava. E toda manifestação que a mulher tinha era vista como obra de demônio. A Igreja Católica muitas vezes fez isso, ao longo da história. Tudo que era contra a Igreja Católica, qualquer manifestação que tinha contra a Igreja Católica, era o quê? Era demônio. Da mesma forma, qualquer pessoa que fala contra nós, está endemoniado. Não, fulano é endemoniado. A gente também tem isso, então a gente precisa ter esse cuidado. Então, teologicamente falando, aí você já tendo um entendimento não só no sentido de fé, mas a questão do culto racional, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente causa um problema. Aí, no caso, seria a gente orar para ter um discernimento. É o que a gente falou. Discernimento, porque Paulo, quando estava naquela missão lá, aquela jovem, ela acreditou ele com palavra, não, ela falou assim, aí vem um espírito de tipo Paulo, Certo, teve um discernimento, aí demônio. expulsou. Quer dizer, ele tinha discernimento, então a pessoa tem que Igual a questão da origem das enfermidades. A gente já falou aqui, a origem das enfermidades. Toda enfermidade é de ordem demoníaca. Hoje, no nosso tempo, a gente sabe que não é. Tem enfermidades que é de origem espiritual, mas tem outras que não são. a coisa ser para Deus é coisa que é correta, né? Exatamente. Hoje a gente tem liberdade para falar isso. Hoje tem conhecimento para isso. Há um tempo atrás, na década de 20, 30, 40, 50, naquele tempo, não tinha. Então a gente realmente tinha que estar. A postura da igreja era outra. Mas isso não exclui o fato de que, muitas das vezes, a nossa igreja está covarde diante de fatos que a igreja deveria se posicionar. Afinal de contas, Jesus falou, Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus se manifestou desfazendo as obras do diabo e nos deu autoridade para fazer a mesma coisa. A gente não pode esquecer disso, gente. Vamos lá, continuando. A sabedoria dos demônios, a gente já viu que eles têm a sua sabedoria, né? E é interessante aqui, Atos 19, 15, né? A gente vai falar ainda mais um pouco sobre esses, mas os filhos de Seva, né? Diante dos filhos de Seva, o espírito maligno respondeu: conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles tinham conhecimento. Isso aqui dá uma baita de uma pregação. Eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo, imagina demônio falando. Mas vocês? Quem são vocês? Não conheço vocês. Vocês nunca passaram por aqui. Nunca vi vocês. Você vem cá. Aí você já sabe o que aconteceu na história. São pessoas despreparadas, desconsagradas, sem vida com quem? Com Deus. E aí é um grande problema, né? E aí Jesus fala lá, né? Tiago fala, né? Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Parabéns para você, porque você crê. Legal, você acha que isso é muito? Até os demônios creem e tremem, ou estremecem, segundo a tradução. Eles são imorais, né? A natureza do demônio é uma natureza imoral. Devido à sua desobediência, os demônios são seres de baixa ordem moral, degenerados de sua condição vil em suas ações, obedientes a Satanás. E aqui, irmãos, antes até da gente citar, é interessante que quando a gente fala da imoralidade, a gente tem vivido um tempo de imoralidade extrema, irmãos. Imoralidade ao nível máximo. Quem está por trás disso? Imoralidade tal que não está longe das nossas igrejas nem dos membros da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que seja através de um celular,
de um computador, ou até através de uma televisão, está de alguma forma alheio a quê? Essa questão de quem? De demônios, né? E suas imoralidades. E a gente vive hoje um tempo de enfraquecimento da igreja, porque a igreja, querendo ou não, abraçou algumas coisas. Hoje faz parte da nossa vida algumas coisas. A gente trouxe para nós. Coisas que outrora a gente não quer isso para mim, né? Hoje a gente aceita de certa forma. Isso, querendo ou não, enfraquece a igreja diante de algumas questões. A gente tem falado muito de avivamento, eu tenho feito uma campanha, estamos numa campanha de avivamento na nossa igreja lá, Deus nos deu a graça de estar fazendo lá na nossa igreja, avivamento. A palavra do momento é avivamento, e acredito que o avivamento, ele local, não acredito pessoalmente num avivamento no mundo todo, um último avivamento, mas acredito num avivamento, numa mudança, numa aproximação, numa comunhão maior com quem? Com Deus. E acredito que isso acontecendo, as pessoas vão estar mais suscetíveis para entender questões como essas, porque, como já dissemos, hoje em dia pouco se fala até mesmo da existência dos demônios. Então, se a palavra fala, a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve, você vai crer? Como é que você vai acreditar numa coisa que você não escuta? Se você não ouve falar daquilo, você vai acreditar como? A gente está aqui falando de demônios na teologia, mas e aí a gente vê aqui a reação de vocês. Isso também mostra que a gente não está falando disso. Por isso que a gente está aqui. Poxa, pessoal, você falasse disso todo dia? Também tem um problema, né? Ia ver demônio em todo mundo. Mas a questão é que a gente está vivendo um mundo complicado, irmãos. Isso aí, cara. Ué, tem filmes para isso, né? Tem Constantino e tantos outros. Mas o fato é que o mundo jaz aonde? Jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. Continuando aqui, vamos entrar aqui agora na parte do propósito dos demônios. A gente não precisaria nem falar, né? Isso aqui, qual o propósito dos demônios? Mas vamos lá. Desde sua condenação, o diabo e os seus súditos buscam impedir os propósitos de Deus, bem como ampliar o seu domínio. A intensidade do seu desejo de reinar não diminui, nem sua busca para alcançar esse fim. A tentação de Jesus no deserto evidencia o comportamento arrogante de Satanás e seus demônios, já que nem mesmo Cristo foi poupado de seus ataques e desígnios. Irmãos, se nem Jesus foi poupado de ataques por parte de quem? De demônios, por que nós o seríamos? E é interessante, irmãos, assim, a gente aqui é muito... Não é que a gente... O tempo é curto para a gente poder abordar algumas questões, mas vale a pena fazer algumas pesquisas. Quando fala de demônios, de espíritos, não tem espírito para tudo. Tem espírito que se apoderam das pessoas durante o sono. Súcubos, íncubos. Isso existe. Tem demônios que se relacionam sexualmente com as pessoas durante o sono. Tem quem creia nisso e tem quem não creia. A gente respeita. Então a gente tem várias formas. Tem demônios que atuam para a pessoa ficar viciada na pornografia, em drogas. Tem demônios que aprisionam pessoas em determinadas áreas. Todo mundo crê nisso? Não. Mas quem crê? Quem crê que tem certos territórios que são controlados por determinados demônios. Eu tive a minha experiência, até já contei aqui, não vou repetir. Mas tem quem crê, tem quem não crê. Se o mundo jaz no maligno, e a palavra fala que a nossa luta, Efésios 6,12, aí tem várias explicações, tem uns alegos, vamos ficar simplesmente por esses dois, né? Tem gente que, como eu já disse, a gente estuda na escatologia, os alegoristas e os literalistas, né? Tem gente que alegoriza tudo, tem gente que literaliza tudo. Mas Efésios 6,12 você lê o que lá? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra... Carne e sangue são coisas literais, existe carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia fala sobre isso, que existe uma luta. Existem as astutas ciladas do diabo. E como o nosso povo cristão está preparado para lidar com essa situação? Estamos de fato preparando elas? Será que elas estão de fato, as nossas ovelhas, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, estão de fato preparados para lidar com essa questão do propósito dos demônios? Qual o propósito deles? A gente fala abertamente, matar, roubar, destruir. Mas como ele faz isso? Como ele atua? Como ele age? Não estou aqui dando aula de batalha espiritual, mas, irmãos, está ali. Qual é o propósito? O que eles querem?
Falei para vocês, Apocalipse 12 diz o quê? O diabo sabe que tem pouco tempo. Ai da terra e do mar. Ele sabe que tem pouco tempo de festa. Então a festa está aí. Então, quanto mais pessoas se perderem, melhor. Quanto mais pessoas permanecerem na desobediência, melhor. Para os demônios, para Satanás. Isso a gente não sabe? Sabe. Mas será que a nossa igreja sabe? Será que aqueles que nos ouvem sabem? Então vamos lá. A intensidade do desejo de reinar não diminui, nem a sua busca para alcançar esse fim, nem muito menos para poder destruir aquilo que Deus criou. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qual é a ira do inimigo? Contra a imagem e semelhança de Deus. Nem o Cristo foi poupado, né? Sob seu controle, miríades de demônios estão interessados em promover este plano. Várias são as artimanhas usadas por este exército maligno para obstruir os planos de Deus. Dentre eles, podemos destacar, primeiramente, a oposição aos santos. Irmãos, igreja vai viver sob oposição. A igreja aprovada pela sociedade é uma igreja fraca. Quando é que a igreja perdeu o seu poder? Quando ela se tornou institucionalizada pela igreja, quando ela se tornou institucionalizada pelo imperador romano. 300 e pouco lá depois de Cristo. Quando a igreja se tornou oficial. Alguns grandes pregadores aí no mundo dizem: a igreja não foi feita para ser aprovada. A igreja não foi feita para receber aplauso. Igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja tem que estar habituada a ficar diante de oposições. O que é realidade para a igreja? O que é realidade para o cristão? Oposição. Nada para nós pode ser irmão beijado. Nada para nós pode ser fácil. Nada. Pelo simples fato de sermos cristãos. Ou não somos. A gente quer a vida fácil. A gente quer a conquista. A gente quer o avanço, a gente quer o crescimento, a gente quer a prosperidade, a gente quer, não é, o glamour, como disse a irmã, a gente quer o Instagram, o YouTube, a gente quer, eu não vou dizer que eu não gosto, vai postar meus vídeos, eu não gosto também. Não. E o máximo que eu puder, eu quero postar e alcançar o máximo de pessoas, porque acredito que eu estou falando coisa boa, que ensina alguém. Mas o propósito do diabo não é o propósito primeiro de Deus e da igreja não é esse, porque nós lidamos com uma oposição constante. Diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando comunhão, procurando a quem possa tragar. Isso não é só com a gente aqui no Brasil, como o restante dos seus irmãos no mundo. Lê lá o restante, 1 Pedro 5. Lê o texto todo. Isso no mundo todo. A igreja, que aqui no Brasil é uma coisa mais disfarçada. Legal, para nós aqui é muito mais suave. Mas tem lugares no mundo onde a oposição ao cristianismo é cruel, irmãos. É uma questão de morte. Tem gente morrendo agora por causa de Cristo. Tem gente agora sendo enforcado, pescoço cortado, queimado por causa de Jesus. Esticado pelos braços e pelas pernas por causa de Cristo. Porque essa é a marca da igreja. Sofreu oposição. E quem é o agente dessa oposição? Quem são os agentes da oposição? Os demônios. As forças das trevas. Efésios 6, 11 e 12. Eles constantemente se opõem aos santos em seus esforços de viver para viver piedosamente em conformidade com o padrão estabelecido nas Escrituras. Então, se a gente de fato viver com o padrão que Deus estabeleceu, a gente vai ter aplauso? Não. Não vamos ter aplauso. A gente vai ter oposição. Paulo disse, né? Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente falou isso aqui. Mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? 1 Tessalonicenses 2,18 diz que Paulo quis ir, né, até aqueles irmãos, mas ele não pôde. E a palavra fala por quê? Contudo, Satanás nos barrou, cara. Não tem por que não acreditar que Satanás não vai criar uma situação. Você quer chegar num lugar, meu amigo, que vai resultar em salvação de vidas. Você quer chegar num lugar que vai resultar em gente entregando a vida para Jesus. Que não vai ter oposição? O diabo não sabe o que vai acontecer lá? Antes de Jesus chegar na província dos Gadarenos, teve uma tempestade no mar, o barco quase foi a pique. Antes disso, porque os demônios dizem: opa, Jesus está vindo. Ele vai salvar o Gadareno. Vai salvar. E através do Gadareno, quantas outras coisas não vão ser grandes? Vão virar o barco aqui. Só que eles não contavam ou contavam. Eles contam, eles sabem quem é Cristo. Mas eles não querem saber, eles vão investir. Eles não querem saber. Porque uma certeza o diabo já tem. Ele é derrotado. Então, ele vai partir
Porque ele já é, mas ele não desiste. Uma qualidade que a gente pode, entre aspas, limitar do diabo é essa. É perseverança, insistência. Nunca vi um derrotado mais convicto da vitória que o diabo. E nós, que somos mais que vencedores, muitas vezes estamos mais convictos da derrota do que da vitória. Como cristãos, como igreja de Cristo. Outro propósito de Satanás, dos demônios, gente. Afastar. Afastar. Outro propósito dos demônios. Afastar. Afastar de quem? A palavra fala que viria uma apostasia, né? O tempo da apostasia. A apostasia é o abandono da fé em Deus. Então, toda vez que você lê lá, apostatar, o que é apostatar da fé? Abandonar a fé, afastar da fé. Nunca se falou tanto de apostasia quanto nos nossos dias. Nunca. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Ó. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, esses que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé. E eu não diria alguns, não. Eu diria muitos. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então nunca vimos um tempo de tanto afastamento de quem? De Deus. E esfriamento espiritual conforme nós estamos vivendo. Esse é o propósito dos demônios. Agora, como é que eles conseguem produzir esse afastamento? Como é que eles conseguem produzir esse desligamento? Não fiquem tristes se eu disser que muitas vezes a própria igreja. E se bobear até a nós mesmos. Para esfriar alguém, para afastar alguém, para enfraquecer alguém, para desestimular alguém. A gente fala assim, não, o diabo não vai me usar não. Irmãos, usou Davi, irmão. 70 mil caíram em Israel por causa de Davi. 70 mil. Usou Pedro para botar o ombrinho a mãozinha no ombrinho de Jesus e dizer, assim que modo algum te acontecerá para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, senão da dos homens. Jesus teve sensibilidade para perceber, né? Pedro não é meu amigo, não. E está falando agora é o capiroto, para trás de mim. Então, é propósito, impedir, se opor. Criar oposição, criar barreira. Então, como é que nós não vamos passar para a igreja que existem forças que estão constantemente se opondo ao Evangelho? O que nós estamos ensinando para a igreja ultimamente? Que vão ser vitoriosos, que vão... Não, calma aí. Você quer ser crente? Então se prepare para viver sob oposição contínua. E segundo, se prepare para receber investimentos que vão fazer de tudo para você se afastar da igreja, de pastores, de lideranças, de tudo. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o povo está deixando de ir para cultos de oração. Já tem pastor que está abrindo mão da escola bíblica dominical porque ninguém vai, a limpeza ninguém vai, o evangelismo ninguém vai. E está assim, irmãos, e aí? E aí, irmãos? Onde a gente vai parar? Tem pastor que já não abre mais a igreja 2 vezes na semana, só abre domingo. Eu tive que falar com um amigo esses dias, meu amigo faz isso não, pastor. Abre essa igreja durante a semana. Pastor, porque o bairro está muito perigoso, não sei o que. Eu falei, rapaz, faz isso não, cara. Deus é contigo, rapaz. Quando você abre a porta para a tua igreja, você está abrindo uma porta de salvação. Oposição vai ter. Se com a igreja aberta não vai, imagina com a igreja fechada. E o objetivo é esse. Quem está por trás de tudo isso? Quem está agindo, quem está atuando, irmão? Ela fica lá no grau, lá do outro lado, então embaixo da outra rua lá em cima, mora um jogo lá, mexe com tudo. De repente chegou ele lá, bota meio, sentou no último banco, começou a falar assim, o Tucão não fala, bota aí o lado, fala, olha, bota aqui, fica quietinho, tá bom? Ela voltou do outro lado. No final do culto, chamei ele, orei por ele, abracei ele. Você quer voltar para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Não. Rapaz, olha, escolha. A minha casa fica de frente a essa igreja aqui. Você fica pregando lá e eu... Tanto faz eu ouvir aqui como aqui, então eu vou sentar uma vez aí. E o outro já vem em finca, assim, Irmãos, é um tempo complicado. É um tempo complicado. E a gente sabe que o diabo está aí para afastar as pessoas da igreja, para afastar o povo de quem? Da presença de quem? De Deus, para levar as pessoas a ver aquilo ali. A apostatar da fé.
A apostasia está aí, o abandono da fé em Deus. Hoje o que a gente mais ouve é falar de quê? Estou falando de voltar. Quantos nós estamos desviados? E hoje não é só desviado, não. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, era só desviado. 20 anos atrás, era só desviado. Hoje é desigrejado. É gente que não quer mais viver a realidade da igreja, porque a igreja está se tornando um negócio para muitos chato, cansativo. Tem um cara lá que só quer mandar, que quer tomar conta da vida dela. As pessoas não querem isso. Não querem ter relacionamento. Acho que o pastor é chato, o pastor Não quer ter comprometimento. não quer ter comprometimento. O pior é que membro fora do corpo. Merece. Mas é aí que está o problema. As pessoas não estão tendo essa consciência. Porque, de fato, eu não sei que cada um aqui prega, mas dentro da questão, o que a gente prega? O que a gente fala? O que a gente ensina? Por que vir para a igreja? Como a gente falou no início da aula. Quando você fala de vir para a igreja, você fala de igreja, você está falando de quê? Você fala de demônios, você está falando de quê? As pessoas querem saber. Por que saber dessas coisas? Por que aprender essas coisas? Só porque está escrito na Bíblia? Enquanto isso, as pessoas não se afastam. E hoje em dia as pessoas se afastam e quando a gente vai ver, então no mundo. E a gente vive as crises que a gente está vivendo, porque eu vejo uma crise na igreja hoje em dia. Uma crise. Quando a gente vê um J, não se chama J, não se chama ela. Como é que você se sente? Esse dia minha filha pediu para ouvir Aleluia, ele cantando Aleluia no Raul Gil. Minha filha gosta, a Agatha canta também. Eu fiquei olhando ali e, cara, nossa, chega com um coração muito grande. De ver aquele rapazinho, aquele garotinho que cantava louvores que entraram na tua alma. Ele cantando com a Michelle Emanuel. Coisa tremenda. Mas hoje estão lá fazendo cirurgia para virar mulher. Então, gente, isso são derrotas para a igreja. Uma igreja que, e o pior de tudo, a gente está indo num tempo de oposição não só de Satanás para afastar. A gente mesmo está afastando, a gente está sendo oposição. Hoje a gente ataca quem prega, né? Tem uma menina aí, uma tal de um youtuber assim, a menina pregadora assim, que tem uma menininha. Todo mundo metendo pau na menina, porque a menina prega desse jeito. Cara, é uma jovem, cara. Alguém, por favor, leve ela para uma aula de teologia, mas não fala mal dela. Provavelmente ela não fez um seminário. Não teve tempo para isso. Provavelmente ela não fez uma teologia. Não teve tempo para isso, ainda. Mas nego ataca, nego mete o pau. Aí daqui a pouco é mais uma que está aí também no mundo, afastado. E a conta vai ser para quem? Quem vai pagar essa conta? Não é? Então, às vezes, irmãos, aí a gente entra naquela questão. Será que só os demônios? Que é o problema? Não é? Aí eu tenho que concordar com alguns. Porque às vezes os demônios são de carne e sangue, carne e osso. Né? Carne, sangue e osso. Pronto, para concordar com você. Bom, o que eles fazem mais, gente? Eles propagam a idolatria. Propagam a idolatria. Só que aí que tem um lance aqui interessante, porque a gente fala assim, mas idolatria é coisa de membros daquela determinada instituição cristã. Idolatria é coisa de católico. Né? A gente fala. Mas, você não sei se primeiro é João ou Pedro que termina o seu precisa fugir da idolatria. Opa, a idolatria não está sendo dita a quem? A ímpios, porque a Bíblia ela foi endereçada no Antigo Testamento para o povo de Israel e no Novo Testamento para a igreja e o povo de Israel, para todos. Mas calma aí. Você está falando para fugir da idolatria? Quem deve fugir da idolatria? Católico, ou seja quem for? Está falando para nós, porque nós também podemos estar cometendo o pecado dele. Os demônios estão gerando idolatria no meio da igreja. E às vezes a gente permite que essa idolatria cresça. E detalhe, olha o que diz 1 Coríntios 10, 20 e 21. Com base no Deuteronômio 32, 7. Presta atenção nisso. Sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus. Ou seja, são coisas que as pessoas estão fazendo como se estivessem fazendo para quem? Para Deus, mas que não está sendo para quem? Para Deus. Está sendo para qualquer um, menos para Deus. Então, às vezes, a pessoa está no culto, está na igreja, está na fé, está evangélico, está com a Bíblia debaixo do braço. Mas o que ela está fazendo é para Deus? Porque senão, primeiro, é uma religiosidade, e religião não vence demônio, religião não expulsa demônio, religião não cura enfermo, religião não resiste a Satanás, religião não liberta ninguém, não cura, não salva.
E aí é só religião. Então, às vezes, a gente se aparece só por religião. Quem? Os filhos de Sela, vamos lá. Quem são os filhos de Sela? Os 7 filhos de Sela. Viram endemoniado, vamos lá expulsar os exorcistas. Eles exorcizavam pessoas. E eles chegam lá, são os filhos de Sela, sacerdote. E eles chegam lá com os conhecimentos que eles tinham. Foram em ver? Porque tudo que eles tinham era o quê? Religião. Religião não expulsa demônio. Religião não cura enfermo, gente. Então, se a pessoa está ali, oferecendo sacrifício, mas a pessoa está sacrificando, que lindo. O louvor é sacrifício. O dízimo é sacrifício. O ir à igreja é sacrifício. Sacrifício no sentido de adoração, né? Tudo isso é sacrifício. Fazer boas obras, sacrifício. Mas a quem está sendo esse sacrifício? Por isso que você vê que tem um monte de gente que está sempre sacrificando, mas não cresce espiritualmente, gente. Não amadurece. Não chega nunca a varão a estatura de varão perfeito. Hoje a gente não está vendo o povo crescer na fé, gente. As pessoas não crescem na fé, não amadurecem. Os cristãos hoje não se tornam cristãos autênticos. Não oram mais do que oravam antes. Não leem a Bíblia hoje do que liam antes. É sempre decrescendo, nunca é crescendo. É como se o crescer na graça e no conhecimento não fosse mais colocado em prática. É o que nós estamos vendo. Então o sacrifício deles está sendo a Deus ou a quem? Então veja, e se não é a Deus, esse sacrifício não vai gerar nenhum resultado. Então não vai ter crescimento na vida das pessoas. E a gente tem que olhar para o nosso sacrifício. Eu, como pastor auxiliar de uma igreja, eu pergunto, para quem é o meu sacrifício? Talvez seja só para satisfação do meu ego, da minha religião. Talvez seja só, será para alguma coisa, mas será que está sendo a Deus de fato? Porque se for sacrifício a Deus, vai gerar um resultado, vai gerar um crescimento, vai gerar uma mudança, vai gerar uma autenticidade, vai gerar um reconhecimento, temor a Deus e outras coisas mais. Maturidade, que é o que está difícil de encontrar dentro da igreja. Então, irmãos, para quem está sendo o sacrifício? Está escrito ali, há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Está cheio de deuses hoje por aí. Não de pedra, não de bronze, não de madeira, não de ferro, não de gesso. Mas está cheio de deuses, tem um monte de deuses aí. Se você olhar aqui, dessa janela lá para baixo, você vê um monte de deuses. Aí quantos deuses temos? A qual deles nós estamos sacrificando? Será que é o verdadeiro Deus? Porque se estivermos sacrificando a qualquer outro desses deuses aí, não é a Deus que sacrificamos, vai não aos demônios. E a Bíblia afirma isso enfaticamente. Então, como disse Paulo lá em 1 Coríntios 10, 20 e 21, não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Mas como eu vou saber que eu estou bebendo o cálice do seu cálice dos demônios se eu não souber o que é o cálice do Senhor e se eu não souber o que é o cálice dos demônios? Qual é o cálice dos demônios? É cerveja? Não. Não é só isso não. É o vinho. Tem muita gente que não toma cerveja, ou melhor, que talvez tome a cerveja, mas não está bebendo o cálice dos demônios. Enquanto tem gente que não toma cerveja e está bebendo o cálice dos demônios. Então, como é que fica essa questão? Como é que fica essa equação? Como é que você resolve isso lá na sua igreja? Como é que você faz a sua reflexão dentro dessa questão? Em Apocalipse 9:20 a gente lê uma questão, né, sobre isso aí. O que eles fazem? O que os demônios, qual é o propósito deles? Causar males físicos, enfermidades, doenças, né? Nem todas as enfermidades são causadas diretamente por demônios, como já falamos, entretanto podem causar algumas enfermidades, podendo levar até a morte. Doenças como cegueira, mudez, loucura, e eu acho essa questão da loucura uma coisa assim, muito interessante, porque eu já, inclusive, não posso dizer que afirmar que vi, mas o diabo enlouquece pessoas. Claro que antes de Satanás conseguir fazer isso, alguma coisa aconteceu antes. Mas o diabo vai tirar proveito dessa situação. Quem nunca viu um crente que ficou doido? Já viu algum crente que ficou doido? Conhece? Crente que não cresceu, ficou doidão. Perdeu o nexo da vida. Ficou doido. Eu conheci, eu não posso dizer que aquilo foi obra de demônio. Eu não vou afirmar que foi, para não pecar. Mas esse pastor me procurou lá em Mesquita. Lá em Mesquita ele contou para mim que ele passou, de repente, ele começou a ter uns negócios. E ele começou a ver coisas no corpo dele. Ele começou a ver bichos andando no corpo dele.
tinha nada. Mas ele começou a ver vermes entrando e saindo da carne do corpo. Ele começou a ver isso. Tinha um futuro brilhante, negócio de futebol, essas coisas também, estava envolvido com isso. E parece que se aventurou em alguma coisa assim, nesse meio termo, e foi ficando louco, a ponto de ser pastor de uma igreja. Parece que o filho dele, que era envolvido com futebol, e deu uma crise nele lá. Pregava o mesmo sermão, 4, 5 domingos pregando a mesma pregação. O povo chega, pastor, é um estudo. Porque eu só pregou essa mesma mensagem semana passada. Mesmo texto. Eu preguei. O cara foi ficando assim. Até que alguém chegou e falou, pastor, o senhor não está em condições de continuar. Enlouqueceu. Quando eu o conheci, já tinha passado pelo processo, aí começou a receber uma certa ajuda, também de psicólogos, também de pessoas da saúde, da área da saúde, do corpo, da mente. E ele começou a se reestabelecer novamente. Mas quando eu o conheci, ele continuava fora da igreja. Mas aquilo me chocou muito. Porque eu pensei, caramba, um cara da fé, um pastor, vinha ficar dessa forma? Irmãos, e aí? Os fatos estão aí. Os fatos são convincentes. Não é um nem dois só. Tem vários. Não é? Então tá aí. Esse rapaz é filho até de um amigo do meu pai. E surta, né? Suicídio. Assim, a apostila coloca dessa forma. Eu prefiro a pessoa se matou porque ela estava endemoniada. Suicídio é obra do demônio. Não, os demônios fizeram a pessoa se matar. A gente tem uma coisa aqui na Bíblia que é interessante. Marcos 9, 20, 22 diz o seguinte. Vamos tirar uma reflexão aqui. E trouxeram-lhe, falando do lunático, né? Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, indo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Quem está dizendo isso? O pai. Essa é a afirmação do pai. Está lançando ele no fogo e na água para o matar. Claro, se tem alguma coisa te lançando no fogo e na água, ou seja, quando aquele jovem ficava endemoniado, ele tentava fazer algo contra si mesmo. O gadareno feria-se com pedras e vivia nos sepulcros. Esse aqui se jogava na água, se tinha um rio, se jogava no rio, se tinha uma fogueira pegando fogo, se jogava na fogueira. Inclinava a pessoa para aquilo ali. Mas só que a gente tem que ter cuidado para não afirmar que exatamente era o quê? Que Jesus não falou que o demônio estava levando ele a suicídio. Saul se matou. A gente sabe que Saul vivia atormentado por um espírito maligno. E se lançou contra a própria espada. Judas, da mesma forma, Satanás entrou nele. Se eu não me engano, Lucas 22 fala isso. Entrou Satanás em Judas. Ele foi lá e se matou. Só que a gente tem que ter cuidado para não dizer que toda pessoa que se mata foi por causa de um demônio, até porque a gente pode causar como é que eu posso falar? Você pode forçar uma tragédia na psicologia, na mente de uma pessoa. Poxa, então quer dizer que aquele pastor que se suicidou, ele estava endemoniado? Isso é complicado. A gente fazer essa afirmação. Agora, o que a gente pode afirmar é que a pessoa pode chegar a um ponto de exaustão mental tal que o inimigo acaba tirando proveito da situação. E o diabo tira proveito. Tanto é que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar a Satanás. Então, se for dado esse lugar, pode ser que o Satanás tire o quê? Tire proveito dessa situação. Outra questão, ferimentos. Né? O diabo pode causar ferimentos, pode causar deformidades e tantos outros. Deformidades, no caso da moça lá de Lucas 13, né? 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ali curvado, sem de modo algum poder endireitar-se. Quem a impedia de se endireitar? Um espírito de enfermidade. Tinha diagnóstico para isso naqueles dias? Todo mundo dizia que ela tinha uma enfermidade do corpo, uma coluna. Hoje em dia a gente vê, de vez em quando, alguém que parece com doença, que vai em tudo quanto é médico, que faz tudo quanto é exame, e não consegue achar a razão da enfermidade. Quem está por trás do trecho desse? Você está entendendo? Então, irmãos, o resumo da aula aqui hoje é o quê? A gente chegar a essa conclusão. Qual é a conclusão? Quando a gente fala de demônios, estamos falando de uma realidade? Estamos falando de uma ficção?
Qual é a nossa base? Qual é o nosso fundamento para dar uma opinião, para estabelecer o nosso entendimento, o nosso pensamento sobre esse assunto tão importante da palavra de Deus, dentro da temática da angelologia, da demonologia. Então, que vocês possam tirar proveito disso. Irmãos, procure refletir mais sobre o assunto, pesquisar mais. E vocês que têm os altares aí, os púlpitos à disposição, não deixem de falar sobre o assunto, né? De dar uma posição, de dar um entendimento, sempre que possível. Porque, irmãos, é um tempo desafiador para a igreja. A gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Tem uma tarefa, tá? No final da apostila. Essa tarefa é fazer. Exatamente. E deixa eu falar uma coisa. Falta duas. Eu ia falar assim, trazer, tá? tem muita gente aí que até hoje não entregou, rapaz, cara. Eu vou te Irmão do céu, misericórdia. Bom, gente, concluindo então essa aula, pastor, vamos orar então. Quem vai orar ali? Sorteia alguém para orar aí? Sortear. Bom, se é para sortear, então traz o Urim e o Tumim aí, nós vamos ver aí, colocar o nome das pessoas aí. O irmão que ficasse aí, à vontade aí.